Seção 1. A realização do Evangelho. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam de sua boca, perguntavam: Este não é o filho de José? Jesus lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Lucas 4, 16 a 30. Capítulo 7. A missão de Jesus e o fim do etnocentrismo. Estudaremos primeiro o começo do ministério público de Jesus. É simplesmente incrível quanto o Senhor foi direto no primeiro sermão que proferiu em sua cidade natal a respeito da questão do etnocentrismo. Ele quase conseguiu que o atirassem de cima de um despenhadeiro por isso, ou seja, por desvalorizar o etnocentrismo. Por etnocentrismo, quero dizer a convicção ou o sentimento de que o grupo étnico a que alguém pertence deva ser tratado como superior ou privilegiado. O objetivo de Jesus nesse episódio é deixar claro que o novo povo de Deus, o novo Israel de Deus, o qual ele viera para reunir e salvar, não é um povo definido em termos étnicos, é um povo definido em termos de sua ligação com ele, o Messias. Sua alegação de ser o Messias não causou o tumulto. A história de que vou falar encontra-se em Lucas 4, 16 a 30. Aqui está um jovem de volta à sua cidade natal, Nazaré, após ter se tornado conhecido em Cafarnaum. Ele vai à sinagoga no sábado e uma multidão se reúne ali para ouvi-lo. O que ele faz nessa pregação é quase inacreditável. Ele praticamente provoca um tumulto e faz isso de propósito. Primeiro, entregam a ele o livro do profeta Isaías para ler, e ele escolhe o capítulo 61. Esse trecho fala sobre o Redentor que virá para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, versículos 18 e 19. Após ter lido, ele afirma que naquele dia se cumprira a passagem da Escritura que tinham acabado de ouvir. Lucas 4, 21 declara: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ora, aquilo era espantoso. Digno de uma manchete de jornal: Jovem nascido em Nazaré diz ser o Messias. Mas não foi isso que causou o tumulto. Até então todos o aprovavam. Todos o aprovavam e se admiravam das palavras de graça que saíam de sua boca. Verso 22. Até aqui, tudo bem.
Porém, o que ele diz em seguida é algo totalmente inesperado e inexplicável, ao que parece, se o que alguém pretende é angariar seguidores. Inexplicável se seu único objetivo fosse o crescimento da igreja. Ele escolhe contar duas histórias do Antigo Testamento que são como um tapa no rosto do etnocentrismo de sua cidade natal. Dificilmente ele conseguiria ser mais ofensivo. Ele sabe qual seria a reação da população, pois diz, no verso 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Ele disse isso antes de eles terem ficado indignados. Sim, vocês estão falando bem de mim agora, verso 22, enquanto ainda têm sua própria concepção do que o Messias irá fazer e de como o seu reino será. Mas esperem até que eu diga a vocês o que estou prestes a fazer e como o meu reino será. Duas histórias surpreendentes e diretas. Então, ele conta a primeira história. Os versículos 25 e 26 são extraídos de 1 Reis 17. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Do nada, de forma surpreendente, ele conta uma história em que Deus deixa de lado os judeus, por etnia, para trazer uma bênção miraculosa a uma mulher que era estrangeira, tanto em termos políticos quanto étnicos. Uma mulher gentia da terra de Sidom, na Fenícia. E ele faz isso de forma ostensiva e impactante, sem amenizar nem dar nenhuma explicação. Havia muitas viúvas em Israel e Deus abençoou uma viúva estrangeira. Foi isso que Jesus disse. E como se isso não bastasse, ele conta uma segunda história em Lucas 4:27, extraída de 2 Reis 5. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Mais uma vez, a questão é, de todas as pessoas que Deus poderia ter escolhido curar da lepra, ele escolheu um estrangeiro, um sírio e não um judeu. Essas duas histórias não passaram despercebidas ao etnocentrismo de Nazaré. Lucas 4, 28 e 29 diz: Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Eles entenderam a questão que Jesus estava levantando e não gostaram nada. O reino de Deus não é o que vocês pensam, nem etnicamente, nem racialmente. Ora, qual é a questão central em torno dessa história? A questão é esta: o reino de Deus que estou trazendo a vocês, de Jesus, é etnicamente diferente do que vocês pensam. O fato de Israel ser o lugar escolhido não trouxe humildade nem compaixão ao coração de vocês, mas somente arrogância e escárnio. Jesus é o fim do etnocentrismo. Olhem para mim, diz ele. Aprendam de mim. Eu vim para redimir um povo que é formado de todas as etnias, e não somente de uma ou de algumas. Ai de vocês que falham em perceber, na justiça e na misericórdia de Deus, seu zelo em formar, a partir de todos os povos, um reino de sacerdotes e amigos. A fé em Jesus substitui a etnia judaica. Será que fui muito duro com o povo de Nazaré? Decidam vocês, enquanto consideram mais uma história, desta vez extraída de Mateus 8, de 5 a 13. Jesus termina o Sermão do Monte em Mateus 5 a 7. E a seguir, em Mateus 8, de 1 a 4, ele toca em um leproso, uma das classes mais desprezadas e marginalizadas de todo o povo de Israel, e o cura. Então, no versículo seguinte, ele entra em Cafarnaum e encontra outro tipo de pessoa desprezada e considerada repugnante, um centurião romano.
Jesus se comporta como um soldado americano que se importasse com um talibã que luta pela liberdade. O fato desse centurião, em particular, gozar de alguma popularidade entre os judeus, Lucas 7, de 3 a 5, é deixado de lado por Mateus. Isso não é relevante para o que ele está tentando mostrar. A questão é que o tal homem é um estrangeiro e não um judeu. O ponto de Mateus é esse. Mas qual seria a verdade que essa história tenta mostrar? O centurião implora a Jesus dizendo: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Mateus 8,6. Sem qualquer pergunta ou hesitação, Jesus diz no versículo 7: Eu irei e o curarei. Então o centurião diz algo que deixa Jesus admirado: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Mateus 8, 8 e 9. Quando Jesus ouve essas palavras, ele fica admirado. Versículo 10. Então ele toma toda essa situação que todos pensavam ter a ver com cura, poder e autoridade, e a transforma em algo totalmente diferente, a saber, em uma situação que tem a ver com a formação do reino a partir de estrangeiros e sobre o perigo de se fiar na identidade étnica para bênçãos. Nos versículos 10 e 11, Jesus diz: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Do que Jesus estava falando? Aqui é a Fenícia, atual faixa de Gaza. Então, o que ficaria ao Oriente e ao Ocidente dali? Não é o Egito, a Grécia, a Arábia, a Pérsia e, caso me permita uma ponta de anacronismo, a Jordânia, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão, a Índia e a China? E o que acontecerá quando eles vierem, esses estrangeiros incircuncisos, que não seguem o estilo de vida dos judeus, mas vivem de acordo com a sua cultura e as características que lhes são próprias? A resposta é dada pelos versículos 11 e 12. E eles se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma visão chocante da não priorização étnica. Isso é totalmente chocante. Sinta a força de tais declarações. Jesus está dizendo aqui ao povo escolhido de Israel, primeiro que os romanos, tal como esse centurião piedoso, bem como todos os demais tipos de incircuncisos, ou seja, gentios, que são étnica e racialmente diferentes, entrarão no reino do céu, mas os judeus, os cidadãos do reino, serão lançados nas trevas exteriores. Nunca se ouviu falar tal coisa do povo escolhido. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu sou o fim do etnocentrismo. Ou, se quisermos colocar a questão de forma mais positiva, Jesus está dizendo que, com sua vinda, um modo radicalmente diferente de definir o povo de Deus se inaugura, a saber, a fé nele mesmo. A fé em Jesus prevalece sobre a etnia. Isso acontece repetidas vezes nos evangelhos. Na história do bom samaritano, um estrangeiro é mostrado como um herói da compaixão, Lucas 10:33. Na história da cura de 10 leprosos, dos quais somente um volta para dar glória a Deus. E sabe quem volta? Justamente um samaritano, um estrangeiro que resplandece com humilde gratidão. Lucas 17:16. Na história da cura da filha da mulher grega, de origem sírio-fenícia, Marcos 7:26.
na história dos magos que vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia ou da Arábia, para adorar o menino Jesus. Mateus 2:1. Na história em que Jesus expulsou os vendedores do templo, quando ele disse: "Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações?" Marcos 11:17. No fato de que, muito embora Jesus, durante sua vida aqui na terra, tenha concentrado seu ministério para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10:6, 15 e 24, com sua morte e ressurreição ocorre uma mudança de foco, quando ele diz: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações." Mateus 28:19. Na interpretação que Jesus dá de sua morte e ressurreição, na parábola dos agricultores maus, Mateus 21, 33 a 43. O proprietário da vinha, que simboliza o Deus de Israel, envia seu filho, que simboliza Jesus, o Messias, para receber os frutos dos agricultores, ato que simboliza a adoração obediente. Porém, em vez de lhe entregar os frutos, os agricultores matam o filho do proprietário da vinha. Jesus então pergunta: "Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles agricultores?" Em outras palavras, o que Deus fará quando seu filho for rejeitado pelo povo judeu? A resposta é dada no versículo 43. "Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos", que é o novo povo de Deus transformado pelo Messias. Em outras palavras, Jesus mostra repetidamente que o povo de Deus não mais será definido por etnia, o que tinha acontecido até então, desde o chamado de Abraão. O novo povo que ele estava chamando à existência é definido não por raça, etnia ou vínculos políticos, mas pelo fato de ser um povo que dê frutos para o reino. Mateus 21, 43. Esse povo é formado pelos que seguem Jesus e são transformados por quem ele é e pelo que ele fez ao morrer pelos pecadores e ressuscitar, como veremos adiante. Não pela cor, mas pela fé em Cristo. Isso significará uma nova família global constituída de fiéis em Cristo, vindos de todos os grupos étnicos do planeta. Significa também que todos aqueles que apreciam essa visão trabalharão por manifestações locais da diversidade étnica. Jesus é o fim do etnocentrismo, tanto em termos globais como locais. Não a cor, mas a fé em Cristo é a marca do reino. Contudo, estamos falando de uma longa e árdua caminhada e o preço é alto. Jesus trilhou o caminho para o Calvário a cada passo dessa jornada. Ele sabia o que ela viria a custar-lhe no fim de tudo. Custaria sua vida, mas seu coração estava nisso até o fim. E é para isso que nos voltaremos no próximo capítulo.